Fala pessoal, meu nome é Mark e sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Hoje nós vamos falar sobre as principais regras para o uso do polimorfismo. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês, se você não viu a aula anterior, pause esse vídeo, veja a aula anterior para que você consiga entender essa aula. Regra número 1. Os métodos eles precisam ter exatamente o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros da classe mãe, ou seja, calculadora é a classe mãe. Esse é o método na classe mãe. Os métodos que vão herdar, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, precisam necessariamente, obrigatoriamente ter o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros. E eles precisam também ser do mesmo tipo. Regra de número 2. A visibilidade dos métodos na classe filha precisam ser iguais ou maior do que da classe mãe. Por exemplo, a classe mãe, a visibilidade do método na classe mãe é público. A visibilidade na classe filha, por exemplo, soma, precisa ser igual, public, ou maior. No caso, não vai ser maior, porque aqui eu já estou com a visibilidade maior de todas, que é public, mas aqui eu não posso colocar menor. Por exemplo, private. Private é menor do que public. Eu não vou conseguir. Default é menor do que public. Também não vou poder. Ou seja, eu preciso necessariamente colocar um modificador maior ou igual ao que está na classe mãe. Agora, você pode me perguntar, eu posso colocar na classe filha, no método da classe filha, um modificador menor ou igual? Então, se eu tirar o public da classe mãe, e se eu botei public nas classes filhas, vai funcionar. Lógico, vai funcionar. Você teve um bom raciocínio. Isso indica que você está aprendendo polimorfismo. Regra de número 3. As exceptions lançadas precisam ser exatamente iguais ou menores que da classe mãe. Por exemplo, se minha classe mãe calculadora ela lança no método uma throws exception, a minha classe filha ela pode lançar também uma throws exceptions, mas nunca uma exception maior que exception. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui na classe mãe uma runtime exception e na classe filha a exception é uma classe maior do que a exception. E na classe filha, como a gente falou, ela precisa ser igual. Vamos botar aqui também runtime exceptions, não deu problema nenhum, mas nunca pode ser maior. Para a gente enxergar um pouco melhor isso, eu tenho uma imagem aqui, não está com uma qualidade muito boa, mas dá para entender um pouco. Por exemplo, na classe mãe eu tenho uma exception, então nas classes filhas eu posso lançar runtime exception, IO exception, array index of about exception, class cast exceptions, ou seja, na classe mãe a gente tem que respeitar a hierarquia de classes. Quem herda de quem? Na classe mãe eu lancei um exception, eu posso usar todas essas exceptions aqui embaixo, null pointer exceptions, array index of about exceptions, enfim. Agora eu não posso fazer ao contrário, lançar na classe mãe uma runtime exceptions, como a gente fez no exemplo, e na classe filha usar uma exception. Isso não pode. Então eu já vou mudar aqui, eu vou botar aqui uma runtime exception para ficar igual ao da classe mãe, né? Vai ficar bonitinho. E nas outras eu não preciso colocar nada, não necessariamente, uma vez que pode ser a exceção ela pode ser menor que o da classe mãe, então não teria problema deixar sem nada. A quarta e última regra é que o método na classe mãe ele de maneira nenhuma pode ser final. Ou seja, se ele for final, ele não vai conseguir ser herdado pelas outras classes, muito menos a nossa classe, ok? Então vamos tirar o final, salvar. Bom, agora que a gente já falou das principais regras, a gente vai aprender como que a gente faz a herança e usa o polimorfismo com interfaces. A gente vai criar uma interface em new
interface chamado média. E o que a gente deve saber para a prova é o seguinte, é que todo método em interface, ele obrigatoriamente é público e abstrato. Abstrato porque ele nunca vai ter corpo dentro de um método, jamais. E ele sempre vai ser público, ele sempre vai ser público e abstrato, sempre. Implicitamente, o Java, por debaixo dos panos, ele faz isso, né? Você não precisa colocar, nem implicitamente, o Java já faz isso para você, mas você precisa saber que ele é público e abstrato. Então, nesse momento a gente vai lá para a classe calculadora e vamos implementar essa interface. Eu vou tirar esse método abstrato aqui, ok? A nossa classe calculadora ela não tem absolutamente nada. E eu vou lá e vou implementar com implements, não tem vírgula, né? Média. Deixa eu tirar esse abstract aqui. Ok. Nesse momento, o Java fala, opa, se você está implementando uma interface média que é abstrata, você obrigatoriamente precisa implementar esse método, dar corpo a esse método. Então ele já te dá uma dica aqui, adiciona, implemente um método, né? Ou seja, ele já transforma ele aqui para você. Eu vou apagar isso aqui. E o que a gente tem que prestar atenção? Bom, a segunda regra que a gente trabalhou no início da aula é que a visibilidade dos métodos na classe filha ela precisa ser igual ou maior o da classe mãe. Nesse caso, a interface média, né, ela está jogando toda essa referência desse método para a classe calculadora. Então, a visibilidade a gente tem que respeitar também, tem que ser igual ou maior. Se eu botar aqui default, ele vai reclamar, opa, a da interface média é pública. Logo, se você for implementar aquele método da interface, você também precisa colocar ele como público. Então, a gente precisa ter isso em mente. Isso também funciona para a interface. Poxa, Mark, mas eu não posso colocar esse método aqui como private? Não, você não pode colocar. Você tem que respeitar a hierarquia de visibilidade. Se na interface média é público, quem está implementando aquele método precisa também ser público. Tudo bem? Agora, no caso do retorno dos métodos, a gente tem a seguinte situação. Por exemplo, aqui ele está pedindo um método do tipo double, ou seja, ele vai ter que retornar um double, mas não necessariamente. A pergunta que eu faço é, você acha que um int cabe dentro de um double? Sim, ok, cabe dentro do double, então eu posso retornar, falar que o método vai retornar um double, mas retornar um número inteiro. Ou um double 4.0, entendeu? Então, você pode... isso também funciona com objetos. Por exemplo, vamos supor que aqui em cima fosse object. Eu poderia retornar uma string, uma vez que string herda de object. Ok? Então, eu poderia botar aqui um object e aqui botar um new string. Né? Não teria problema nenhum. Então, deixa eu voltar aqui como x. Então, isso também serve para as outras classes. Eu posso botar aqui esse camarada aqui é um número inteiro, posso botar um double, posso botar até um float também. Um float cabe dentro de double, mas eu não poderia botar um long. Eu não poderia retornar um long, porque um long não cabe dentro de um double. Ok? Se eu botar um número aqui grandão, uma hora ele vai reclamar. Vou botar aqui um L. Não posso, né? Ele vai dar um aviso aqui que o long está fora do limite. Não posso botar um long dentro de um double. Isso eu não posso fazer. Tem um tamanho, né? Tem uma aula, eu não lembro qual aula que eu fiz, que fala sobre isso. Então vocês procurem aí, que vocês vão encontrar o que cabe dentro de que, tanto para variáveis quanto para objetos. Né? Um exemplo,
O object, ele é o pai de todas as classes, então um string cabe dentro de um object, né, tranquilamente. Então, pessoal, nesse último momento eu vou criar um último exemplo para a gente fechar essa parte de polimorfismo e reescrita de métodos. Criei uma classe A e uma classe B. No pacote trabalhando com herança. Classe A, finish. Classe B, com o método principal. B, com o método principal. Vou falar que a minha classe B ela herda, então extends A. Ok. Na minha classe A, eu vou criar um public void método e ele vai imprimir a palavra A, a letra A. Opa. Eu vou fazer a reescrita desse método na classe B. Então vou copiar aqui e vou colar lá. Ou seja, mesmo nome e mesmo tudo. Eu vou pedir para imprimir nesse momento aqui B. Logo abaixo eu vou criar um método diferente que vai ser chamado de método 2. Esse método 2 é um método diferente, não é uma sobrescrita nem uma reescrita, né? É um método 2. Eu vou pedir para ele imprimir C, a letra C. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês conseguem matar a charada. Quando eu rodar o método 2, eu quero que ele chame esse camarada aqui, esse método de cima, né? E logo em seguida ele vai chamar com super o método da classe mãe, que é onde está a classe A. E eu também quero que quando eu executar esse método aqui, esse camarada aqui, ele também tem a ação de imprimir a letra B e chame aquele método lá na superclasse, super.método, que é o método que está na classe A. A pergunta é, o que vai acontecer se eu rodar o método 2 primeiro? Então aqui eu vou colocar, deixa eu apagar isso aqui, new B, ponto, método 2. O que vai ser impresso na tela? Vamos lá, vamos rodar para ver. CBAA. Vamos ler o que aconteceu. Chamei o método 2, então ele imprimiu a letra C. Logo na linha 12, ele chamou o método. Quem é o método? É esse camarada aqui. E qual é a ação que esse método vai tomar? Imprimir a letra B. Logo em seguida, ele vai executar a linha 7, que vai chamar o método. Eu posso até colocar aqui que vai ficar bem legal, ó. Vamos lá. Primeiro ele vai imprimir a letra C, nesse camarada aqui de baixo, nessa linha aqui. Vai chamar o método, vai lá para cima. E qual é a primeira ação desse método? Imprimir a letra B. Então ele vai imprimir a letra B. Depois na linha 7 ele vai chamar o super.método. Quem é super.método é quem está na minha classe mãe. Vamos lá na classe mãe, na classe A. O que ele faz? Imprime a letra A. Então vamos lá. Aqui vai imprimir a letra A. E vamos ver qual é a ação que ele vai tomar lá. Vamos lá. Vai imprimir a letra A. Executou esse método, imprimiu a letra A. E a gente estava aqui Tá, a gente estava aqui, chamou o método, o super.método. E logo depois de tudo, né, ele foi lá na super.método, imprimiu a letra A, que é essa aqui. E depois ele volta para essa linha aqui, que já foi executada, e vem para a linha 13. Né? Ele imprimiu C, foi lá no método, executou todas essas tarefas aqui, imprimiu B, depois foi lá, imprimiu A, depois voltou para cá, imprimiu, foi lá, vai lá de novo e chama super.método. Quem é super.método?
Esse camarada aqui que imprime A. Então, novamente, ele vai lá e imprime A. Se a gente rodar de novo, a resposta é C, B, A, A. Agora, uma coisa interessante. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu realmente não consegui entender o porquê que isso acontece. Mas acontece, né? Vocês precisam gravar isso. Por exemplo, se a gente tem esse conceito de reescrita de método. Deixa eu até copiar esse método aqui, que é o método 2. E toda essa questão de herança, reescrita de método. E se você, por exemplo, cair numa situação em que você tem um método 2 na classe filha, e você tem um método 2 na classe mãe. Deixa eu botar aqui. E eu vou escrever nesse método 2 na classe mãe. Chamei na classe pai. Ok? Se aqui, nesse método, quando ele chegar nesse ponto, eu botar um this, ou seja, execute o método nessa classe, método 2, até indica aqui que está na classe A, bonitinho. No entanto, ele não vai chamar esse dito cujo aqui. O que vai acontecer? Quando ele for imprimir lá o último A, ao invés dele chamar esse camarada aqui, ele vai chamar no objeto. Ou seja, ele vai lá no B e vai chamar esse método aqui. E o que vai acontecer quando ele chamar novamente esse método? Todo aquele processo vai ser feito novamente. Então ele vai imprimir C, B, A e vai de novo. E vai imprimindo, 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 vai ficar no looping, vai estourar a pilha e, enfim, não vai acontecer o que você imaginou que fosse acontecer. Vai ficar no looping e vai estourar a pilha. Se a gente rodar, a gente percebe isso. Ele começou a imprimir, 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 imprimir e estourou. Mas eu não consigo saber. Se vocês souberem o que acontece, né, no Java, eu realmente não consegui entender. Nesse caso, vocês deixem na descrição do vídeo. Né? Você tem... Vamos ler tudo de novo. Né? A primeira coisa que eu deu new B, né, ele vai chamar o método 2. Método 2, vai lá, imprime C. Imprimiu C, está aqui. Vai lá no método e executa tudo que está lá. Quem é método dessa classe? Está aqui. É esse método aqui. Então ele vai imprimir B. Imprimir o B. Depois ele vai lá no super.método. Vai lá no super.método, que é esse camarada aqui. Opa, vou imprimir a letra A. Imprime a letra A, beleza. Agora vai lá, this.método 2. Ele deveria imprimir esse camarada aqui, mas ele não imprime. Ele vai lá de novo. E você pode notar que a gente está fazendo uma reescrita de método, né? Aqui está tudo certinho, método 2, aqui tem o método 2. Nesse caso, ele vem nesse método e faz o loop novamente. Ok? Então, é assim que funciona. Gravem isso, né? Mesmo eu não sabendo o que acontece ali, mas ele chama o método do objeto, não da classe A. Pessoal, vou ficando por aqui. Se esse vídeo de alguma forma foi legal para vocês, se acrescentou para vocês, não deixem de curtir, deixem o like de vocês e se inscreva no canal. Se você está acessando esse canal pela primeira vez, se inscreva no canal e deixe também o seu like. Isso ajuda ao YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante para algumas pessoas e mostra esse vídeo para outras pessoas. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.